Boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar a Real Associação de Lisboa pela obra que aqui nos traz hoje. E dizer-vos para já que não sou eu que vou falar do professor Henrique Barrilar Ruas, Dr. Guilherme Oliveira Martins, que tinha esta função e tem esta função nesta mesa, está um pouco atrasado, mas chegará e integrar-se-á aqui neste painel, porque ele privou diretamente com o professor Barrilar Ruas, foram professores, colegas professores numa escola, eu acho que é sempre, eu não tive esse privilégio, uma figura que muito admiro, uma figura referência na nossa cultura, com uma obra importante, com uma dimensão cívica, com uma responsabilidade cívica muito grande, tão grande que foi presidente do Centro Nacional de Cultura. Numa fase complicada, em que não era fácil aguentar uma instituição e fazê-la gerir e sobreviver, e é graças também a ele, muitos outros, mas a ele também, que nós fazemos no próximo ano 75 anos. Portanto, é para nós uma honra, é um prazer e só queremos agradecer esta vossa iniciativa nesta casa que é vossa, porque era a casa do professor Barrilar Ruas e não a teríamos hoje com esta extensão até para este edifício se ele não tivesse gerido tão bem, se não tivesse tido a responsabilidade de a manter como organização, mas também como espaço, quando ainda era apenas um pequeno andar, um pequeno espaço ali daquela entrada do outro lado da Rua António Maria Cardoso. Eu vou com toda a atenção ouvir e depois trocarei de lugar com o Dr. Guilherme Oliveira Martins, porque ele fala com conhecimento de causa direta, o que eu lamento, porque a admiração é grande, mas gostaria de facto de ter privado diretamente com esta figura da referência da história da nossa instituição e da cultura portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigado. Ordens Reais, Sr. Duarte e Sra. Isabel Bragança, Excelentíssimo Sr. Presidente do Centro Nacional de Cultura, Professor Dr. Maria Calado, nosso anfitriã, familiares dos nossos homenageados Henrique Barrilar Ruas, aqui presentes, distintos oradores, Sr. Professor Dr. Guilherme Oliveira Martins não está, Sr. Dr. Augusto Ferreira do Amaral, meus caros amigos Vasco Rosa, Miguel Guedes, caros associados da Real Associação de Lisboa e do Centro Nacional de Cultura, minhas senhoras e meus senhores. Antes de passar a palavra aos nossos ilustres oradores, gostaria de deixar aqui expressa a enorme alegria e orgulho que é para mim, neste ano em que a Real Associação de Lisboa celebra 30 anos de atividade, esta homenagem que fazemos em forma de livro a Henrique Barrilar Ruas. Efetivamente, Henrique Barrilar Ruas, que em tempos presidiu esta casa, como já foi referido, não foi apenas um dos mais proeminentes pensadores políticos do século XX português, que de forma brilhante fez a síntese entre o liberalismo lusitano e a democracia, como se distinguiu pela incansável militância e ação política pela causa da monarquia. Uma luta que se pautou sempre pela busca de consensos e a construção de pontes, numa causa que alberga tão diferentes sensibilidades e famílias políticas, quantas vezes conflituais. De facto, o único requisito para sermos monárquicos, além da fidelidade ao nosso príncipe, é o amor à nossa pátria livre, à liberdade portuguesa. A respeito do nosso homenageado, gostava de deixar aqui um testemunho particular que uma pessoa muito chegada me contou há tempos. Aconteceu que, ao cruzar-se com ele na rua, uma semana antes da sua morte, Henrique Barrilar Ruas lhe confidenciara com genuína satisfação que acabara de entregar o processo de canonização de Dona Novas Pereira, hoje reconhecido como santo pela Igreja Católica. Este testemunho é revelador da persistência e da generosidade com que se entregava às coisas em que acreditava. Um exemplo que a todos nós deveria inspirar de forma consequente. Antes ainda de passar a palavra a quem de direito, quero manifestar a minha gratidão ao Vasco Rosa pela grande sensibilidade com que empreendeu este trabalho de pesquisa que torna possível esta obra. E também deixar uma palavra especial de apreço pela adesão ao projeto do Nuno Miguel Guedes, que aperfeiçoou. Reconheço que é um privilégio pugnar por esta causa na companhia destes amigos. Vou então passar a palavra ao Vasco Rosa em primeiro lugar. Boa tarde.
texto que vou ler chama-se Elogio de um Amigo, e esse amigo é o João Távora. Por volta de 1980, quando conheci João Távora, ambos amigos e colegas do liceu de diferentes filhos de Helena e Alberto Vaz da Silva, eu estava longe de imaginar, e ele certamente também, que um dia nos haveríamos de sentar a esta mesa para este momento tão especial de homenagem e de lançamento de uma antologia de uma das figuras mais nobres da vida política e parlamentar portuguesa daquele tempo. Henrique Barrilar Ruas, que com as suas longas barbas brancas, grossos óculos de massa e apenas algumas restas de cabelo, surgia certamente aos olhos dos jovens que então éramos, como arauto de uma ideia de Portugal, muito antiga sem dúvida, mas cheia de dignidade e, afinal de contas, de uma sensatez iluminada e luminosa, a ideia de monarquia popular. Sorte a nossa que nos voltámos a encontrar regularmente desde 2009, quando o meu grupo heterogéneo decidiu contrariar na blogosfera as milenárias comemorações do centenário de um desastre e a glorificação de um duplo homicídio, então levado às escolas do ensino básico sob a forma arrepiante de uma canção de louvor aos assassinos. Esse movimento dinâmico ajudou a impulsionar a Real Associação de Lisboa, onde, com Matos e Silva e Nuno Pombo, entre uns outros, João Távora iniciou e desenvolve ainda um trabalho de grande projeção e generosidade, sem o qual este livro, A Liberdade Portuguesa, não existiria. Devemos-lhe muito, de facto. A coleção de livros Razões Reais, com 3 títulos lançados e um na calha, juntou-se em 2017 à publicação semestral do Boletim Correio Real, atualmente com 19 números impressos, e desde 2017 órgão informativo extensivo a todas as associações regionais que formam a causa dele. Quem sabe se estamos a caminho do novo dia inicial, luminoso e limpo, do verso de Sofia Mel Breiner, neta do grande conde de Mafra, monárquica do Centro Nacional de Cultura, onde estamos, embora tal convicção não agrade aos seus comentadores de serviço, que eu sempre. Se aqui faço o elogio de João Távora, é também porque me sinto honrado por ele me ter permitido ser seu ajudante de campo, digamos assim, um pouco mais velho, é certo, embora não pareça, nesta batalha árdua e decisiva de perseguir o trabalho de verdadeiros gigantes como Henrique Barrilar Ruas e Gonçalo Ribeiro de Campos. Esta é apenas e só a retribuição humilde ao quão inspiradores eles foram para nós, como parte da geração de portugueses que cresceu com a Revolução de 74, como o prefácio de Miguel Guedes registra de forma inspirada. Ora, o que este livro nos traz de volta pela primeira vez é tudo aquilo que desconhecíamos ou conhecíamos menos bem, de anterior a esse marco histórico fundador e do longo esforço desenvolvido durante décadas em jornais como O Debate e em pequenas editoras como Gama, Asta e Biblioteca do Pensamento Político, para manter vivas a restauração monárquica e a defesa de um regime político original que a expressão agora em título, A Liberdade Portuguesa, exprime à perfeição. Barrilar Ruas teve incansável atividade nesses 2 domínios editoriais, o da imprensa e o dos livros, tendo impresso em 1971 uma escolha dos seus escritos a que chamou A Liberdade do Rei. Estava-se num período de charneira da vida portuguesa em que grupos e personalidades monárquicos tiveram intervenção oposicionista relevante, ainda que o que prevaleceu depois, por influência esconsa, fosse uma imagem tradicionalista e compreendida, que era aquela que mais convinha, afinal, a quem preferiu chamar a si todo o exclusivo da resistência política e da intervenção democrática. A liberdade do rei nunca foi acreditado. O que a acontecer teria de acrescentar quanto o autor escreveu para jornais democráticos após novembro de 75 e juntar essas duas partes. Foi, de certa maneira, o que preferimos agora fazer neste livro, com todas as limitações de pesquisa e de produção editorial que a nota de abertura esclarece e devemos compreender e aceitar. Em 2010, depois de semana de pesquisas, inclusive junto ao espólio conservado na Biblioteca Nacional e organizado pela historiadora Maria Teresa Mónica, e conversas com o editor Manuel Vieira de Cruz, apresentei a um conhecido grupo editorial sediado em São Sebastião da Pedreira um projeto de edição da obra completa de Henrique Barrilar Ruas, que além dos seus escritos históricos e literários, como grande especialista de Luís Camões que foi, reunisse os seus escritos monárquicos. Era a forma de assinalar condignamente, em março de 2011, os 90 anos do seu nascimento,
com 4 volumes calculados em cerca de 400 páginas cada, com a seguinte ordenação: primeiro, Deus; segundo, Rei; terceiro, Portugal; 4, Camões. Mas tudo não foi além de uma conversa cúmplice e gentilíssima com o meu bravante amigo Vasco Silva, o leitor habitual da cadeira G8 da Biblioteca Nacional, que hoje, noutra circunstância, mas com a mesma finalidade, a de honrar Henrique Barrilar Ruas, este livro, A Liberdade Portuguesa, possa ser lançado pela esforçada Real Associação de Lisboa e no Centro Nacional de Cultura que ele ajudou a fundar e dirigiu, mostra que, apesar das contrariedades, conseguimos levar adiante os nossos projetos, que uma nova geração de monarcas parece afirmar-se preparada para levar por diante o desígnio lúcido que receberam de quem tão brilhantemente a precedeu. O caminho faz caminhando e aqui estamos para poder viver. Viva Portugal, viva o Rei. Obrigado, João. Agora uma partida. Temos que celebrar os nossos 40 anos de amizade, um dia destes. Não falta muito. Eu vou passar a palavra ao Nuno Miguel Guedes, jornalista. Muito obrigado, João. Em primeiro lugar, saudar aqui da Real Associação um convite que muito me honra, saudar os meus ilustres companheiros de mesa, a Sra. Presidente do Centro Nacional de Cultura, agradecer a presença das Suas Altezas Reais, que muito me honra também, e agradecer a todos que estão aqui para celebrar, de facto, um homem extraordinário. Quando me pediram para fazer o prefácio, coisa que eu nem acreditava, assim, muito a sério, não sabia o que poderia acrescentar àquilo que o Vasco, com o seu rigor habitual, já o tinha feito, ou seja, o pensamento do professor Henrique Barrilar Ruas, já lá os textos falam por si, de uma clareza, de uma limpidez absolutamente extraordinária. Portanto, não iria por aí, não iria reiterar o que já veio muito. E então fiz uma coisa bastante modesta, que é dar um testemunho. Era o mais que eu queria fazer, é dar um testemunho de um rapaz que aos 18 anos o conheceu, um rapaz cheio de dúvidas, cheio de preconceitos sobre isto da ideia monárquica, como normalmente estão os rapazes de 18 anos e alguns mais crescidos até, e que teve a sorte de o encontrar. E ao encontrá-lo e ao falar com ele, o professor Henrique Barrilar Ruas era um extraordinário pedagogo e um extraordinário conselheiro. Então, e já agora, depois com a distância destes anos, eu posso dizer que duas coisas sempre se desprenderam da sua visão, da sua munivivência, que é a liberdade e o legado. E estes dois valores são muito caros. Nós que acreditamos no que acreditamos e que lutamos pelo que lutamos. E, para mim, descobri, de repente, uma visão contemporânea que eu achava absurda antes, e completamente caricatural, e graças a ele e também a outros mestres, é verdade, como o arquiteto Gonçalo Ribeiro, o meu querido amigo Luís Coimbra, que ali está, consegui perceber as imensas visões que uma ideia central pode albergar. E esta ideia de liberdade e esta ideia de legado, de correio de transmissão, penso eu, que era a grande força do professor Henrique Barrilar Ruas, para além de tudo o resto que nós sabemos, uma erudição extraordinária, uma empatia extraordinária. Há outra coisa que eu gostaria de deixar dita, eu não vou estar aqui a dizer o meu prefácio. Há uma coisa que eu gostaria de estar dita e que sinta falta neste momento e que o professor Barrilar Ruas fazia como ninguém. Este mundo, este clima onde nós vivemos, nesta altura, é destituído de um outro grande valor, que é a moderação, o ouvir o outro, o compreender o outro, mesmo quando não se concorda. O professor Barrilar Ruas, também fiel à sua matriz cristã e católica em particular, ouvia o outro e replicava serenamente. E este diálogo é fundamental. É fundamental para que mesmo as nossas ideias medrem, prosperem e cheguem onde devem chegar. Eu
vou apenas, agora sim, vou só, e também como homenagem à feitura deste livro, vou só ler o último parágrafo, pequeno parágrafo, do prefácio que fiz, e que diz assim: o título escolhido para este volume não poderia resumir melhor a personalidade e convicções de Henrique Pereira Lagos. Era um português que sempre defendeu a liberdade. Uma liberdade portuguesa. Era o eco moderno do sempre eterno grito de Almacave. Nós somos livres, o nosso rei é livre, as nossas mãos o libertaram. Henrique Pereira Lagos era um homem livre, que ensinava aos outros a apreciarem a sua liberdade e que essa herança nunca seja esquecida. Muito obrigado. O privilégio de ter o Nuno Miguel Guedes aqui, também é um facto por Nuno negar o estereotipo habitual dos monárquicos e tem comigo uma grande paixão pela música pop. Nós somos uma geração que crescemos com a música pop e temos aí sim temos algumas divergências, mas muita coisa comum. Mas que quer dizer? Vou passar a palavra ao Dr. Augusto Ferreira do Amaral, que dispensa apresentações, associado à Real Associação de Lisboa, a quem passo desde já a palavra. Aí foi o primeiro presidente da causa da causa real. Muito obrigado. É o primeiro dia. Altezas Reais, Sra. Isabel, Sr. Presidente do Centro Nacional de Cultura, do nosso Centro Nacional de Cultura, e senhores membros da mesa, nomeadamente o Presidente da Real Associação de Lisboa, e as senhoras e meus senhores. Agradeço muito à Real Associação de Lisboa e da pessoa do seu Presidente, São José Castro Távora, a honra que me oferece de apresentar este livro em boa hora editado. E também por me dar a oportunidade de evocar Henrique Pereira Lagos, saudoso amigo e companheiro, que tanto admiro e com quem tanto de valioso aprendi. Uma vez, a propósito já não sei de transe político que tínhamos passado, não resistindo ao que havia muito ia na alma, atirei-lhe como encómio com a mais pura das sinceridades. O Henrique é um santo. Ele riu-se embaraçado e negou-se com humildade tal qualificação, balbuciando a sorrir suaves protestos. Mas eu estava a dizer a verdade. Se a política alguma vez foi compatível com a santidade, o que é de certo, no mínimo, fortemente duvidoso, o santo foi Henrique Ruas, como melhor adiante justificarei. Eis porque é para mim um gosto imenso poder trazer a público e desabafar com todos os presentes alguns dos que julgo serem aspectos mais relevantes desse notável português. Cabe-me fundamentalmente apresentar um livro. Nesse plano, digo com a maior convicção, o livro merece todo o elogio. Não é apenas a iniciativa em si de recolher textos importantes e significativos de Henrique Ruas, que andavam dispersos e respeitavam épocas e circunstâncias diversas. Para um autor que era, sem sombra de dúvida, um intelectual profundo, um persistente militante político, influente no percurso do país, faz-se mister uma biografia cuidada. Mas tal não será possível sem uma atenta e paciente recolha e tratamento da produção escrita de Ruas, em grande parte disseminada por situações e publicações das mais diversas. Ora, é esse labor o que determina a realização deste livro. Bem hajam, pois, os seus autores e impulsionadores, desde o organizador da recolha de textos, Vasco Rosa, cujo trabalho foi concebido com bastante felicidade,
passando pelo editor, a Real Associação de Lisboa, que presta um bom serviço à cultura e à história portuguesa dos nossos dias, até o prefaciador, Nuno Miguel Guedes, que nos brinda com um interessante e vivo depoimento sobre Henrique Ruas, intelectual e político. Acertado também foi o critério seguido para a organização dessa antologia. É verdade que se não trata de uma recolha exaustiva e nem sequer rigidamente sistematizada, como haveria de ser se destinasse a fins académicos, nem certamente seria esse o objetivo mais instante do momento presente. Mas é um primeiro approach muito útil, que terá o efeito de alertar o público para a memória de um notável vulto da verdadeira política da segunda metade do século XX português. As minhas enfáticas felicitações, pois, a todos os que levaram a efeito a realização deste livro. Permitam-me, contudo, que aproveite a ocasião para falar um pouco, não já da antologia, mas do autor dos textos reunidos. E digo falar, porque não está ao meu alcance, nas circunstâncias atuais, ao abordar a memória de Henrique Ruas, ultrapassar a mera forma breve e coloquial. Vou tentar, pois, numa síntese, patentei, julgo ser, o que serem as principais forças, as linhas de força do seu pensamento e da sua praxis. Uma delas foi o seu patriotismo. Resulta, aliás, muito claro dos textos agora antologizados. Mas um patriotismo declaradamente distante do nacionalismo e avesso até a qualquer resvalamento hegeliano. O patriotismo dele era natural e histórico, sendo mesmo quase historicista, sem se alimentar sequer do morrasianismo, como ele explicitamente declarava. Por isso seria o mais autêntico dos patriotismos, porque o dele era sempre um patriotismo radicalmente português. Não pedia emprestado a qualquer ideologia de fora. Falava numa pátria na acessão que só um português podia falar, como fez Camões, aliás, figura histórica da sua predileção. Só não era telúrico à maneira de um Torga, porque, baseado ultimamente nos seus princípios filosóficos, não havia lugar nele para a tentação materialista. E assim, o modo como abordava a doutrina que propugnava impedia a comparabilidade das suas ideias com as de pensadores valorizadores do passado, mas de raiz positivista, como era Maurras. A segunda grande linha de força era próxima e coerente com esta. Ruas era profundamente monárquico. A monarquia para ele era essencial a Portugal, não apenas por razões utilitárias. Fazia parte integrante da nossa condição de português. Porque a monarquia era fundacional, indissociável da forma como o país nascera, da forma como evoluíra, da forma como se relacionara com o mundo inteiro, da forma como congregara os que nos antecederam, da forma como se achava imbricada em todo o desenrolar diacrónico da comunidade ao longo dos largos séculos que deram origem à nossa efêmera atualidade. E no futuro, velaria para o que nos é essencial e inovador para além da variabilidade da nossa atuação. Uma terceira linha de força, o imperativo da ética como fundamento da política. O eticismo sem concessões que passava por todo o seu pensamento e vertebrava toda a sua ação política. A política não constituiu um fenómeno alheio à ética nem lateral desta. Pode bem dizer-se que Ruas era, sempre foi até ao fim, um anti-Maquiavel. Na sua visão, a política subordina-se à moral. É um desenvolvimento dela. Não faz sentido nem é recomendável se dela se desvia ou segue uma via própria, emancipada da raiz ética. E muito menos se tem a conquista do poder como objetivo predominante. Não se limitava a perfilhar este ponto de vista teórico. Tinha a permanente preocupação por realizá-lo sempre que intervinha em pleno terreno da polis. Ao longo dos anos, não me lembro de qualquer opção que haja feito ou voto que haja dado que não passasse por uma apreciação fundamentalmente ética e quase insensível aos interesses práticos do momento. A sua moral era, por seu turno, marcadamente anti-utilitária, antipositivista e anti-nietzscheana.
provinha dos axiomas e princípios fundamentais filosófico-religiosos que sempre odiaram. Uma quarta linha de força era o seu humanismo arraigadamente personalista. Via na pessoa humana um valor em si, dado expressamente por Cristo na sua revelação da vontade de Deus. Por isso não era nem podia ser adepto das preferências coletivistas, da direita ou da esquerda, que pusessem em causa a liberdade. É certo que a sua pessoa humana não era uma entidade abstrata, isolada do contexto social e histórico concreto em que brota. Esse contexto, longe de apagar, mais reforça a especificidade e a superioridade do homem. Nesses tempos ditosos, ainda não era necessário dizer dos homens e mulheres. Sempre manteve uma visível repulsa dos sistemas que isolam o indivíduo dos seus contextos intermédios e o põem à mercê indefeso do Estado e de uma qualquer vanguarda revolucionária. Por isso, era Henrique Ruas firmemente um inveterado humanista. Quanto não sofreria ele hoje, se ainda connosco estivesse, e assistisse ao ataque ao humanismo que está em curso, quer devido à influência larvar do estruturalismo e dos desconstrutivistas, escolas filosóficas geradas pela França decadente, pareciam ter morrido sem honra nem glória, quer ao combate impiedoso, astuto, universal e multifacetado que vem sendo dirigido contra a família, instituição que é o grande sustentáculo do verdadeiro e forte humanismo. Quer ao abandono matreiro e sofístico dos direitos fundamentais da pessoa humana, como são os excessos de estatismo, o frenesi da saúde pública e dos Big Brothers que se arrogam serem a sua guarda sacerdotal, o fecho das opções do cidadão e do consumidor, a apologia da eutanásia e do aborto. Quer ainda a perversão da nova idolatria totemista acéfala e irracional que crescente e perigosamente retira direitos da pessoa humana e os transfere para os animais. Quer mesmo os exageros do fundamentalismo ecologista, que transcende a razão, o senso e a ciência e tende a minar qualquer filosofia da história que possa qualificar-se como humanista. Não tenho dúvidas de que Ruas, que era um sincero e lúcido ecologista, em grande parte, tal como eu próprio, do magistério do nosso grande companheiro da política, Gonçalo Berteles, não hesitaria em verberar com firmeza estes novos prosélitos do hiperecologismo, que deturpam e caricaturam a causa do ambiente e dela se aproveitam com vista a destruírem raivosamente os sustentáculos da sociedade humanista em serviço de uma utopia que nem eles próprios sabem racionalizar. Outra linha de força de Henrique Ruas, especialmente aquela mais valorizava e tão fielmente refletia na prática, era o seu pensado e acrisolado cristianismo. Cristão autêntico, por convicção e por prática. Bem pode dizer-se que a sua fé foi o mais presente e indeclinável guião ao longo da sua vida, máxime na política, em que de perto o conhecia. O seu desprendimento, a ausência de qualquer egoísmo ou egocentrismo como motor da sua carreira, o absorvente apelo que sentia do serviço à comunidade, a bondade e pureza de sentimentos com que o fazia, a imensa compreensão que sempre usava para com os que dele divergiam, a sua aposta franca nos valores e no reino de Deus, fazem da sua intervenção na política um exemplo de verdadeira democracia cristã, cuja causa, de resto, abraçara desde muito novo. Há, todavia, ainda uma outra faceta que funcionou como linha de força da sua conduta, porventura menos conhecida do grande público. A abertura ao outro e ao pensamento e à ação do outro. Mais do que tolerância, era uma atitude que, longe de se afunilar, tendeu a aumentar para a madurez do seu espírito. Quem apenas ler os seus escritos, mesmo na forma ampla como estão selecionados no livro agora apresentado, não fica cabalmente no conhecimento desta sua faceta. Só quem com ele teve a dita de fazer política o pode mais completamente testemunhar. Henrique Ruas, que parecia, na sólida sobriedade dos seus escritos, em muitos aspectos, um reacionário obstinado, estava muito longe de sê-lo na prática da política. Pelo contrário, a impressão global que guardo dele
é não a de quem se fechou numa torre de marfim, onde a defensiva sustentasse com rigor todo um ideário progresso corporizado e immobilista, mas sim de quem foi apurando a essência dos valores fundamentais que partilhava, descartando todo o lastro anacrónico e adaptando-os por forma crescentemente aberta às realidades móveis da comunidade portuguesa. Ele começou por ser um ortodoxo integralista. Parecia fadado para uma rejeição das novas instituições liberais, que foram o espectro contra o qual tanto sobressaiu o integralismo, e para uma prática conformista com o regime salazarista, que tanta influência recebeu, diga-se o que se disser, daquele conspícuo movimento cultural e político. E, no entanto, não foi assim. Acabou, nos anos finais desse regime, a alinhar com os movimentos oposicionistas e a participar mesmo no Congresso da Oposição Democrática de Aveiro, e fê-lo quando isso doía e quando era inoportuno para um establishment e não por motivos táticos. A tática era, aliás, uma técnica que Ruas era bastante avesso e adverso. Fê-lo por razões de princípio. Ao fundar, após a convergência monárquica, o PPM, parecia que viria a ser o campeão neste de instituições como a representação orgânica e autárquica ditas tradicionais. Mas não foi assim. Aderiu na prática com grande sinceridade à representatividade parlamentar, ao sufrágio direto e universal e à liberdade de expressão do pensamento, como dotadas na altura pelo vulgo com o ideário demo-liberal. A sua simpatia pelo comunalismo e pelas liberdades municipais nunca o levou ao ponto de rejeitar as formas modernas mais gerais de organização do poder político. No Parlamento convivia amigavelmente com deputados da esquerda, mormente do MDP-CDE. Aqui está o Luís Coimbra, que pode espelhar tantas vezes que nos metemos com ele por causa disso. É certo que sempre se manteve algo desconfiado e reservado sobre a existência permanente de partidos políticos, porém numa dose em que possivelmente até qualquer bom democrata lhe dará razão, tendo presente a partidocracia clubista em que Portugal excessivamente se deixou herdar até hoje. E certo é também que sempre encarou com pouca simpatia a nossa adesão à União Europeia, provavelmente influenciado pelo zelo que nutria pela glória do passado português. Mas a afinação coerente do seu ideário político, que constantemente demandava, levou-o a abandonar a acentuação desse anti-europeísmo e a centrar-se de preferência na propugnação de soluções mais atuais requeridas pelos princípios fundamentais que mediavam. Na prática, acabava por aceitar, sem grande esforço, tais realidades novas, de um país que desejava sempre respeitador da sua existência transtemporal, mas, ao mesmo tempo, um país caminhando no sentido indeclinável da democracia. Assim evoluindo, depurava os seus sólidos princípios de forma a manter-lhes a essencialidade e jogava com franqueza e grande fair play em campo aberto e com o jogo sério da política, que aliás só antagonizava quando afetava diretamente tais princípios. Era nisso, como em tudo, uma impressionante coerência. Como é óbvio, Ruas não era deste mundo, entre aspas, se entendermos que este mundo era e é o da política baixa e rasteira, do mediático, dos interesses, das habilidades, das farsas, dos golpes e do economicismo materialista. Neste dito mundo, com letra pequena, era ele voluntário e conscientemente um desastrado. Por isso nunca visou as glórias de si próprio, nem os favores, nem as delícias do poder. Mas também por isso estou a falar de um homem com H grande, brilhante e bom. Um homem de quem recordo o exemplo, de quem me orgulho de ter sido companheiro político e de quem sinto a mais grata das saudades. Antes de terminar, vou passar a palavra ao professor Dr. Guilherme Oliveira Martins, que se juntou agora a nós, também nosso anfitrião. Muito obrigado. Saúde todos quantos aqui estão. E depois de ouvir o meu querido amigo Augusto Ferreira do Amaral,
subscrevo por completo aquilo que acaba de nos dizer, mas não ficaria de bem com a minha consciência se não acrescentasse um ou dois pontos, uma vez que nesta casa Henrique Barreira Ruas é um dos pais fundamentais. De facto, o Centro Nacional de Cultura, como o nosso querido Presidente do Conselho Fiscal, o Dr. Pedro Amaral, que aqui muito bem também poderia representar o Centro, ou seja, a professora Maria Clara, atual Presidente da Direção. No entanto, tudo aquilo que acaba de ser dito é extraordinariamente importante relativamente ao exemplo. E, sobretudo, à coerência, porque é em nome da coerência que Henrique Barreira Ruas tem um percurso que é um percurso essencialmente personalista. E essa é que é a grande questão, e desigradamente quando o Dr. Augusto Ferreira Amaral referiu a demarcação relativamente aos positivismos, relativamente aos transpersonalismos, relativamente a um conjunto de vários, e esses temas foram temas profundamente discutidos, e Henrique Ruas esteve sempre nesse debate. E é a dimensão humana, e é o humanismo, que marca essa coerência. Leiam-se os seus textos, quer no Centro Académico de Democracia Cristã, os extremistas, quer na Cidade Nova, sobretudo na Cidade Nova, sobretudo na Cidade Nova, pela sua dimensão, tão próxima. Nós, na história do Centro Nacional de Cultura, dizemos que a Cidade Nova era a nossa irmã, não é? E ao ler esses textos, nós vemos a sua extraordinária atualidade e frescura, que tem a ver exatamente com esta dimensão. A dimensão de pôr a pessoa em primeiro lugar. As pessoas. E nesta dimensão de pôr as pessoas em primeiro lugar, a dimensão do respeito do outro. A percepção exata de que é indispensável perceber que os valores éticos em que acreditava, os valores éticos que prosseguia e que defendia, só fazem sentido se forem enraizados, se forem vividos. E era essa sempre a expressão. O Augusto Ferreira do Amaral falou de várias facetas, para nos estar a repetir e avançar, eu falo-vos da faceta do pedagogo, do professor. Recordo, nós, enfim, falámos muito, conversámos muito, sobretudo nos temas históricos, evidentemente, e há aí uma grande convergência, e um dia o Henrique Ruas pediu-me para eu dirigir um concurso no Instituto das Novas Profissões, em que ele estava tão ligado. E foi um prazer extraordinário. Por um lado, corresponder a este seu pedido, que era, no fundo, ver as bases fundamentais da cultura portuguesa. E desta cultura que se globaliza, cultura que, sendo cultura centrada numa língua que é falada em todos os continentes, é uma língua que será falada no final deste século por 700 milhões de pessoas. E é indispensável compreendermos exatamente que esta cultura feita de diversidade, Henrique Ruas via a história em diálogo permanente com a geografia, via a história permanentemente enfatizando o caráter marítimo da cultura portuguesa, por contraponto à maritimidade, por contraponto à continentalidade, designadamente, das duas culturas ibéricas. Para Henrique Ruas havia uma complementaridade e uma diferença de vocação, e uma diferença que está bem clara, bem evidente na sua explicação absolutamente modelar, designadamente do que se passa em Aljubarrota ou do que se passa nas Cortes de Coimbra, que ele conhecia muitíssimo bem os seus argumentos, nos seus desenvolvimentos.
E, naturalmente, que o Augusto referiu a desconfiança relativamente à Europa. Essa desconfiança, de muito falarmos, era uma desconfiança relativamente à tecnocracia, ao primado de uma burocracia distante e incontrolável. Mas, simultaneamente, Henrique Ruas acreditava nas raízes cristãs da Europa, acreditava na República Cristiana de que tanto falava e que tão bem estudou. E essa ideia levava Henrique Ruas a, por exemplo, se aproximar muito daquilo que foi um dos mais fundadores da Europa, Roberto Gomes, desigradamente relativamente ao seu enraizado, à sua enraizada defesa relativamente aos valores éticos que não podem deixar de estar presentes. É com muito orgulho, que aqui no Centro Nacional de Cultura, nós, perante sócios tão antigos como aqui, vejo Coimbra, naturalmente, combatentes da velha guarda, é com muito orgulho que o Centro Nacional de Cultura considera Henrique Ruas como um dos seus pais fundadores, como uma referência fundamental do seu pensamento, a sua coerência, o seu exemplo, são, afinal, elementos que nós não podemos esquecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Antes de terminar, queria-vos fazer um apelo, dois apelos. Que leiam o livro, que enriqueçam o conhecimento e a doutrina que suporta aquilo em que acreditamos e que comprem o livro e que levem vários livros, que ofereçam um livro. Penso que isso é um serviço também fundamental. Antes de terminar, também queria agradecer à equipa de direção da Real Associação de Lisboa, estão por aqui espalhados, que ajudou a pôr de pé esta iniciativa e a generosa entrega de trabalho que estas coisas implicam. Queria reiterar os agradecimentos ao Centro Nacional de Cultura, na pessoa da sua Presidente, a professora Doutora Maria Calado, pelo apoio e assistência deste espaço, para mim, também cheio de memórias e de história. Obrigado a todos pela vossa presença. Viva o Rei! Viva Portugal!